Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias e nessa edição estaremos abordando o anúncio de investimento de mais de 5 bilhões de reais para ampliação e modernização de 11 aeroportos aqui no Brasil. Vamos falar também do dia a dia da população, porque o Vale Refeição e Alimentação estão de mudança. Vamos também abordar a questão de turismo, ecoturismo, que acaba unindo pessoas em exploração da natureza com responsabilidade ambiental. Tudo isso e outras informações você vai acompanhar agora nesta edição. Vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. Muito bem, começamos essa edição falando então do anúncio feito no dia 11 de fevereiro de um pacote de investimentos de mais de 5 bilhões de reais, justamente para a ampliação e modernização de 11 aeroportos aqui no país. O BNDES será o banco que vai fornecer os recursos juntamente com bancos privados. E tudo isso deve gerar aí em torno de 2 mil empregos, diretos e indiretos, durante a execução destas obras. Vamos acompanhar. A ideia é aumentar a capacidade operacional dos aeroportos, que será expandida de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros por ano. Do total de investimentos previstos, o maior volume de recursos, cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais, será destinado ao aeroporto de Congonhas, que vai dobrar o tamanho do terminal de passageiros, chegando a 135 mil metros quadrados. O Brasil tem uma dívida histórica com o aeroporto de Congonhas, que hoje é um hub da aviação brasileira. A gente sabe a importância que tem o aeroporto de Congonhas, sobretudo para o turismo de negócios, e a gente espera que agora, com esses investimentos de mais de 2 bilhões e meio de reais no aeroporto de Congonhas, a gente possa ter efetivamente um aeroporto de excelência, com muito mais qualidade no atendimento. Além de Congonhas, em São Paulo, outros 3 estados também serão beneficiados: Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Esse investimento vai conectar áreas produtivas do interior aos grandes centros urbanos. A estimativa do governo federal é que durante a implantação do projeto, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, e por um banco privado, sejam gerados mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. É uma mudança de padrão que vai trazer muita gente para poder voar, para ter conforto, aumenta a competitividade, aumenta a eficiência da economia, agiliza as decisões de negócios, permite às famílias usufruírem, não só as pessoas jurídicas, e os municípios que vão ser beneficiados: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Vamos agora então falar do dia a dia dos brasileiros, porque milhões de brasileiros que usam Vale Refeição e Alimentação, haverá mudança. Inclusive, entrou em vigor as novas regras do PAT, que é justamente esse programa de alimentação do trabalhador. O objetivo é justamente aumentar a concorrência entre as operadoras de cartões e principalmente reduzir o custo da comida para quem trabalha. Vamos observar.
O novo decreto ataca um custo que o consumidor não vê, mas sente no bolso: as taxas. Até então, as operadoras de cartões chegavam a cobrar, em média, mais de 5% de taxa dos restaurantes em cada refeição paga com o Vale. Agora, esse valor não pode passar de 3,6%. Outra mudança importante é no caixa. O dono do restaurante, que esperava até um mês para receber o dinheiro das vendas, agora vai ter o repasse garantido em no máximo 15 dias. O que a gente via muito ao longo aí dos últimos anos era uma recusa de vários comerciantes em aceitar alguns determinados tipos de cartão de benefícios, justamente porque eles demoravam para receber, eles tinham descontos que, do ponto de vista deles, eram abusivos, o que tornava muitas vezes inviável esse tipo de venda. Para o trabalhador, a promessa é de mais liberdade. Os cartões vão passar a ser utilizados em qualquer maquininha, independentemente da bandeira. Além disso, as novas regras proíbem que as operadoras deem descontos para as empresas contratarem o serviço, o chamado rebate. A ideia é que o dinheiro do benefício seja usado 100% na alimentação, sem desvios. Mas a pergunta que todo mundo faz é se a comida vai ficar mais barata. O que a gente via antes eram muitos comerciantes entendendo que para você passar um determinado cartão de um determinado benefício num estabelecimento, ele tinha que pagar uma taxa mais elevada, ele demorava para receber. Então ele inflava o preço dele, cada vez que ele tinha que repassar um aumento de preços, ele levava um aumento de preços maior do que aquele que ele repassaria se ele não tivesse esses custos adicionais ou esses inconvenientes. Então, muito provavelmente o que a gente vai ver é que esses repasses que antes aconteciam em maior escala devem começar a acontecer numa escala um pouco menor. Apesar do início das regras, a transição ainda enfrenta os tribunais. Grandes operadoras do setor conseguiram liminares para evitar multas imediatas sobre as novas taxas e prazos. A associação que representa o setor critica a forma como a mudança foi imposta. O que a gente fala é do arranjo aberto, que é um perigo para a continuidade do programa, e os prazos curtos para a implementação. Prazos curtos, né, para a implementação. Quer dizer, o que eu quero dizer? 90 dias para você fazer uma alteração que mexe com 22 milhões de trabalhadores, né, e você mexe com quase 1 milhão de estabelecimentos comerciais, não é algo simples. Vamos agora falar de saúde e das canetas emagrecedoras que voltaram ao centro dos debates sobre segurança com respeito a elas. Isso aconteceu depois que a Anvisa emitiu um novo alerta: o aumento de notificações de pancreatite aguda, uma inflamação grave que acontece no pâncreas. E, inclusive, está relacionado ao uso deste medicamento. O monitoramento ganhou força depois do registro aproximadamente de 6 mortes suspeitas. Vamos observar. Por causa da diabetes, Guilherme faz uso das famosas canetas emagrecedoras, mas ele trilhou um caminho rigoroso antes de começar o tratamento. Eu tive que fazer uma série de exames, né, porque existia um risco ali sobre problema na vesícula, com pedra na vesícula, então eu tive que fazer toda essa série de exames antes para descartar alguma coisa pré-existente que pudesse ter uma complicação, né? Mas foi apontado esses riscos, mas era um risco baixíssimo frente ao ganho, né, que essa terapia oferecia. Procurar acompanhamento médico foi a melhor escolha, mas muita gente que quer perder peso rápido recorre até a canetas piratas. O problema é que, sem garantia da substância e sem supervisão especializada, é possível ter reações severas, principalmente quem já apresenta condições como diabetes e obesidade. Essas duas doenças por si já podem ter uma maior tendência a desenvolver pancreatite. Quem não tem ou obesidade ou sobrepeso, né, com outra comorbidade, ou diabetes, não deve tomar essa medicação. Porque se é completamente saudável e quer ali perder peso por estética, essa pessoa pode sim ter uma maior probabilidade de desenvolver cálculos de vesícula e isso levar
a um risco de pancreatite. No consultório, a doutora Paula diz que as perguntas sobre os efeitos colaterais aumentaram. Os pacientes, eles sempre têm essa preocupação do quais são os efeitos colaterais, o que esse remédio pode fazer de mal para mim. Isso é algo que tem que ser falado muito durante a consulta. A medicação, ela é muito boa. As 3 classes que a gente tem, as 3 medicações que a gente tem no Brasil hoje. Mas tem alguns casos bem raros relacionados à pancreatite, que foi o que mais foi conversado, e no caso da semaglutida, daquela alteração visual, que é a arterite óptica. Entre 2020 e 2025 foram registrados 145 possíveis eventos adversos ligados às canetas emagrecedoras, além de 6 suspeitas de óbitos. Hoje, as farmácias são obrigadas a reter a receita na hora da compra. Apesar dos riscos, a Anvisa reforça que o medicamento é seguro e eficaz quando bem indicado. O alerta não é para proibir o uso, mas para combater a automedicação e garantir que o paciente seja monitorado de perto. Isso é um alerta, tem que ser valorizado, tem que ser investigado, mas não é motivo de alarme. O que é muito importante é conversar com o paciente sobre os sintomas. Então, uma dor abdominal importante, com irradiação para dorso, que não passa, ele tem que procurar um sistema de saúde para ser avaliado. Vamos agora falar então de imóveis, porque enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, esses imóveis representam mais da metade das unidades novas comercializadas na cidade de São Paulo. Isso tudo no ano passado. Os números são do Sindicato da Habitação do Estado. Além de representar então a maioria das vendas, é importante entendermos então que esses imóveis, na maioria das vezes, apartamentos, também lideram em números de lançamento no período, chegando a 62%. Vamos observar. Kennedy trabalha há 5 anos comercializando apartamentos construídos a partir do programa Minha Casa Minha Vida. Para ele, uma oportunidade de muitas famílias para deixarem o aluguel e viverem em condomínios bem estruturados, com espaços para lazer e práticas esportivas. Não seria nenhuma venda, é ajudar a pessoa a realizar aquele sonho de sair do aluguel, de melhorar a qualidade de vida, né? Até porque hoje em dia os empreendimentos, ele tem playground, tem segurança 24 horas, a mãe trabalha o dia inteiro, né? Tem muita mãe solo que acaba trabalhando o dia inteiro e a pessoa acaba se sentindo mais seguro, né? Recentemente, Kennedy também conseguiu realizar o sonho de ter o próprio lugar para morar, a partir de uma das modalidades do programa que permite parcerias com movimentos sociais. Um programa social do projeto Minha Casa Minha Vida demora um pouco mais, né? Porque não envolve capitais financeiros, né? A gente trabalha na autogestão, a gente ajuda a fazer a obra, é diferente de você estar adquirindo com poder aquisitivo, né? É na luta e suor, né? Como tudo na vida, né? De dezembro de 2024 a novembro do ano passado, foram vendidos 111 mil imóveis novos na cidade de São Paulo. 3 em cada 5 deles pelo programa Minha Casa Minha Vida. Imóveis na maioria compactos. 9 em cada 10 dos vendidos em novembro tinha até 45 metros quadrados e parte deles menos de 30 metros quadrados. Para o sindicato que representa as construtoras, os apartamentos podem ser pequenos, mas representam melhoria nas condições de vida das famílias. Pode parecer pequeno, de fato pode ser que sim, mas depende do referencial. Para quem morava a 20 quilômetros do centro, para quem morava a 15 quilômetros do centro, gastava 3 horas para ir e voltar. Está tendo um upgrade. Em relação ao mercado imobiliário da capital paulista, o programa habitacional ganha importância nas vendas em um cenário de crédito prejudicado pelos juros altos. De fato, aconteceu uma conjuntura mais adversa para quem ia tomar financiamento fora do programa, com taxas de juros muito mais elevadas. Além disso, os bancos restringiram mais a oferta de crédito fora do programa e o custo ficou mais elevado. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que ali,
perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora de finanças e do bolso pessoal. Dados de mais de 5 mil chaves de Pix do AG Bank foram expostos. O incidente aconteceu por falha justamente no sistema do banco digital e é confirmado pelo Banco Central. Vamos acompanhar. Ao todo, Lara, foram expostos dados de 5.290 chaves Pix. São informações como nome completo dos clientes, também o CPF com máscara, quando só aparece uma parte do número do CPF, a outra fica escondida. Também números da agência e da conta dos clientes. De acordo com o Banco Central, informações que são consideradas sensíveis não vazaram, como as senhas, as movimentações bancárias e o saldo da conta. Isso significa que com essas informações expostas não é possível abrir a conta de um cliente, muito menos fazer movimentações bancárias. Por isso, esse incidente foi considerado de baixo impacto para os clientes. O Agibank se manifestou e informou que o incidente foi pontual, rapidamente identificado e corrigido. Declarou ainda que até o momento nenhum cliente reclamou, não teve impacto financeiro, não teve problema em suas contas. E por fim, o Agibank afirmou também que os clientes que tiveram dados expostos serão notificados exclusivamente pelo Internet Bank ou pelo aplicativo do banco. Vamos agora falar do Ministério da Educação, que revogou o edital que previa a criação de novos cursos de medicina por instituições privadas. Decisão que está inclusive publicada em edição extra do Diário Oficial. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. O documento lançado em 2023 autorizava a abertura de até 95 cursos, principalmente no interior do país, dentro da retomada do programa Mais Médicos. Segundo o MEC, a revogação tem caráter técnico e leva em conta a expansão recente de vagas por decisões judiciais e por sistemas estaduais de ensino, além de preocupações com a qualidade da formação médica. O Ministério afirma que a política de ampliação de vagas continua, mas não há prazo para um novo edital. Os detalhes estão no site da Agência Brasil, no endereço agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora falar de economia e da inadimplência. O Brasil terminou o ano com um recorde de inadimplência. Inclusive, mais de 81 milhões de pessoas estão com as contas em atraso, segundo o próprio Serasa. Especialistas também explicam que os juros altos tornam o crédito mais caro e alerta para a importância do planejamento financeiro. Vamos observar. A inadimplência cresceu durante todos os meses de 2025. Segundo a Serasa, em janeiro do ano passado, o Brasil tinha quase 75 milhões de endividados. Já em dezembro, esse índice ultrapassou a marca de 81 milhões de brasileiros que não conseguiram honrar as dívidas, o maior número da série histórica.
O levantamento do Serasa aponta que o valor médio das dívidas é de cerca de R$ 1.593,27. No ranking da inadimplência, contas de banco e com cartão de crédito aparecem em primeiro lugar, seguidas pelas contas básicas da casa, como água, luz e telefone, depois financeiras e também com serviços. Embora o desemprego tenha caído, fatores como as altas taxas de juros e a falta de educação financeira podem ajudar a explicar o aumento da inadimplência. Eu acho que quando a gente olha para a inadimplência, por exemplo, a inadimplência, quanto maior, pior para a economia, porque significa que as pessoas não estão gerindo bem o seu endividamento. Ao mesmo tempo, as taxas de juros no Brasil, elas são estratosféricas. Elas são muito altas porque as pessoas aceitam pagar essas taxas muito altas. E só aceitam pagar essas taxas muito altas por falta de educação financeira. Em dezembro, quase a metade da população economicamente ativa do Brasil estava endividada, segundo a Serasa. Para colocar as contas em dia e limpar o nome na praça, é preciso colocar no papel todas as despesas e saber exatamente onde está indo o dinheiro. E outras dicas podem ajudar. A consciência é o primeiro passo, então percebeu que já está se endividando, que está aí com a corda no pescoço, como se organizar, colocar no papel mesmo quanto que entra de renda e quanto que você precisa disponibilizar todos os meses até você limpar o seu nome ou quitar aquela dívida que não está negativada, mas está atrasada. E tem também, muitas vezes a gente orienta, né? Se você tem muitas contas, que são aquelas contas que você pode abrir mão por um período, assinatura, delivery, coisas que entram mais no lazer, a gente pode deixar esses gastos aí mais para frente e segurar um pouquinho até você conseguir limpar o nome e ficar com um respiro mais tranquilo. Vamos falar do Rio de Janeiro, porque um projeto tem ajudado muitas mulheres a gerar renda a partir da fabricação de produtos naturais. Isso aconteceu no ano passado com cerca de 400 mulheres que vivem em periferia, lá no Rio de Janeiro, e foram formadas a partir do conceito da bioeconomia. Vamos observar. O projeto Artemisia ajudou a impulsionar a vida da Lilian justamente quando ela passava por um momento delicado. Estava tendo início de depressão, entendeu? Então ali abriu mais a minha mente, entendeu? Para eu poder expandir mais, entendeu? Eu já trabalho com milho e pipoca, mas a minha intenção agora é expandir o sabão. Mais que aprender a fabricar produtos naturais voltados à beleza e saúde, o projeto feito em parceria pelo Instituto BR, Universidade Federal Fluminense e Sebrae Rio de Janeiro, leva noções de bioeconomia e empreendedorismo a mulheres de comunidades cariocas. Os cursos são ministrados em 10 territórios no estado do Rio de Janeiro. Um deles é aqui em São Gonçalo, onde são colhidas as ervas medicinais como hortelã, alecrim, babosa e manjericão, que se transformam em diversos produtos, sendo que o carro-chefe é este sabonete que não contém compostos químicos como o petrolato e o parabeno. Os produtos convencionais, vamos pensar o sabonete, por exemplo, eles têm diversos componentes que têm uma certa dificuldade de degradação no meio, Então, nesses produtos que a gente está ensinando a fazer no projeto Artemisia, então a base é natural, então ele é um produto natural. Da mesma forma nos cultivos das ervas medicinais. A Tayane, aluna do projeto, explica que o sabonete produzido por ela ainda tem como vantagem a melhor adaptação à pele negra. Ele deixa a pele hidratada. Sabe quando você acaba de tomar banho e você passa assim, fica todo russo? Com esse sabonete não fica. O curso teve início na pandemia e já capacitou 650 mulheres. E mesmo após a formatura, continuam sendo orientadas. Elas entram agora numa fase de mentoria, onde nós vamos identificar de que maneira que elas querem produzir e comercializar. E nós vamos prestar uma assessoria para esse escoamento da produção delas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão do seguro de vida. Morte de um dos beneficiários não favorece o outro se o contrato tem cotas fixas.
Vamos observar mais detalhes. Morte de um dos beneficiários não favorece o outro se contrato tem cotas fixas. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O seguro de vida é um contrato onde a pessoa paga um valor à seguradora para garantir proteção financeira para ela ou beneficiários em situações como acidentes, invalidez, doenças graves e até morte. A advogada Viviane Mundim explica que o valor não tem relação com os bens deixados pelo segurado. Ela não faz parte da herança porque o contrato de seguro de vida, ele é um contrato que parte de uma relação contratual, ele não vem de uma relação sucessória. Então esse seguro de vida, esse valor que está no seguro de vida, ele não faz parte do patrimônio, da partilha de bens desse segurado. Então por esse motivo não é uma herança. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um segurado indicou os pais como beneficiários e cada um deveria receber 50% da indenização. A mãe faleceu e logo depois ele também morreu. O pai pediu então na Justiça que todo o valor do seguro ficasse com ele. Em primeiro grau, o juízo entendeu que o valor não poderia ser transferido aos herdeiros do segurado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão ao entender que, se por qualquer motivo a indicação prévia de beneficiário de seguro de vida não prevalece, o capital deve ser pago aos herdeiros do segurado. No STJ, a relatora do caso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao estabelecer cotas no contrato, o segurado revelou de maneira clara a intenção de que cada beneficiário fosse indenizado apenas pela parte que lhe foi especificada na apólice. Nesse contexto, para que a vontade do segurado seja respeitada, o beneficiário sobrevivente não pode receber a parte reservada à beneficiária falecida. O nosso artigo 792 do Código Civil, ele estabelece que em casos de cotas determinadas no falecimento de um dos beneficiários, esse beneficiário sobrevivente vai receber a cota dele e ao outro percentual que seria destinada à pessoa que faleceu, vai para o cônjuge sobrevivente ou seus herdeiros. Então, não tem como acrescer ao primeiro beneficiário, digamos assim. Vamos agora falar então de internet e a violações de direitos humanos nesta questão. As denúncias, inclusive, dispararam no ano 2025 em comparação com o ano anterior, 2024. Dados esses que foram divulgados pela ONG Safernet Brasil e a data que, inclusive, dia 10 de fevereiro, marcou o Dia da Internet Segura. Vamos observar esta informação. O ambiente online cada vez mais impõe desafios, especialmente com as infinitas possibilidades da inteligência artificial. Esse é um dos temas debatidos nesse evento em São Paulo. A internet é um ambiente absolutamente diverso e enorme e nós precisamos aprender a navegar nesse ambiente sem nos expor a problemas específicos. E a ideia é trabalhar em colaboração para ver como a gente consegue eliminar a quantidade de riscos que cá entre nós sempre são gerados por humanos mal intencionados e não pela ferramenta em si. As denúncias de crimes praticados na internet tiveram uma alta de 28% no ano passado, chegando a 87 mil denúncias, a maioria delas envolvendo imagens de crianças e adolescentes. Foram 63 mil denúncias envolvendo imagens de abuso e exploração sexual infantil, alta de 19% em relação a 2024. Outras denúncias envolvendo crimes de ódio aumentaram ainda mais. É o caso de misoginia, que é a violência ou discriminação contra mulheres, que subiu 220%. As denúncias de neonazismo subiram 64%. Também aumentaram muito denúncias relacionadas ao racismo, LGBTfobia e maus tratos contra animais. A inteligência artificial tem sido usada já há algum tempo e ano a ano os números apontam um crescimento muito preocupante usados para criar esse tipo de conteúdo ilegal, para
venda também desse tipo de conteúdo, como se fosse um serviço. Isso tem acontecido e essa tendência tem se mostrado persistente ao longo dos últimos 3 anos. A SaferNet mantém um canal de atendimento para ajudar as vítimas dos crimes praticados na internet. No ano passado, mais de 2.200 pessoas buscaram ajuda. O que mais aumentou foram as situações envolvendo exposição de imagens íntimas. 576 vítimas buscaram ajuda da entidade, alta de 115%. Basta copiar e colar o link no formulário e clicar em denunciar. É tudo anônimo, rápido, seguro. Em menos de 30 segundos você consegue finalizar uma denúncia e contribuir para que esses conteúdos eles sejam detectados, removidos e que as autoridades possam atuar na investigação e na responsabilização desses agressores. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos agora então falar aí da alimentação e microplásticos no alimento. Estudo recente indica que a presença crescente de microplásticos nos alimentos que acabamos consumindo, e inclusive essa informação vem de pesquisadores da Faculdade de Ciências Aplicadas e Medicina da Unicamp. Eles falam que dessas partículas no organismo humano, e inclusive acabam apontando também algumas soluções e apresentam pesquisas. Vamos observar nesta reportagem da TV Unicamp, emissora também da Rede Nacional de Comunicação. Hoje, os alimentos que foram mais relacionados com uma presença maior de microplásticos são aqueles que são derivados da água, porque o grande problema está quando esses plásticos chegam lá nos lençóis da água, né? E principalmente nos oceanos, né? Essa poluição de plásticos que acaba chegando lá. Por exemplo, o sal marinho, que é o sal que provém, então, dessas águas, alguns tipos de peixe e também na própria água. Então eles estão nas superfícies, eles estão no ar, eles estão nas roupas. Hoje em dia a maior parte das roupas não são mais de algodão, são roupas de poliéster, de fibras plásticas, né? Essas roupas, quando a gente, por exemplo, lava, elas soltam partículas de plástico que vão ganhar as águas e vão ganhar os rios, vão contaminar o ambiente, né? Os pesquisadores ainda não sabem ao certo como os microplásticos interagem com o nosso organismo. As pesquisas são recentes e ainda não há consenso sobre quais doenças poderiam estar associadas à ingestão desses materiais. O que já se sabe é que partículas foram encontradas em diferentes partes do corpo humano, no cérebro, na placenta, nos ossos e até nas artérias. O estudo mais robusto nesse sentido
foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que mostrou a associação entre a presença de microplástico e nanoplástico nas carótidas, nas artérias carótidas, e o maior risco, 4 vezes maior risco para ter derrame, infarto, eventos cérebro-cardiovasculares. Na nossa casa e na nossa cozinha, é sempre importante a gente verificar também se o plástico que a gente vai utilizar para colocar, por exemplo, no forno de micro-ondas, ele é adequado para esse fim. Então, em escala de preferência, o ideal é a gente utilizar embalagem de vidro. Mas, se eu for colocar um tempo mais rápido no micro-ondas para um descongelamento, por exemplo, eu preciso verificar na embalagem essas indicações de que é possível que ela vá para o aquecimento, e se ela tiver o indicativo também de ser totalmente de polipropileno, com símbolo de reciclagem com o número 5 ou PP embaixo, significa que ela não vai liberar compostos tóxicos com o aumento da temperatura. Por conta dos impactos causados pelos plásticos, pesquisadores buscam novas soluções. Aqui, o desenvolvimento de um filme biodegradável e comestível capaz de substituir embalagens plásticas em alimentos. Como esse material ele se degrada em 45 dias, né? Então a gente está devolvendo para a natureza simplesmente CO2 e água. Eu não vejo outra forma de ver a situação no sentido de ter uma reeducação de toda a sociedade para consumir menos plástico. Quer dizer, encontrar um ponto de equilíbrio entre os benefícios que os materiais plásticos aportaram para o ser humano, mas ao mesmo tempo numa produção que não seja numa escala tão grande a ponto de danificar o nosso clima e de danificar a nossa saúde. Muito bem, vamos mudar de assunto e falar dos orelhões. Para quem não sabe, são aqueles telefones públicos antigos na rua, que eram telefones cobertos, né? Parecia um orelhão. A gente usava inicialmente ficha, depois passou a usar cartão, né? E, inclusive, já foram o único meio de comunicação de muita gente durante décadas. E havia aquelas enormes filas para se falar no orelhão e muitas vezes saía até discussão. Então, com a chegada do celular, eles perderam justamente o seu espaço. E agora vão deixar de existir na maior parte do país. Vamos observar. Eles já foram um ponto de encontro. Vai estar horas que eu vou estar lá ligando. Já foram um ponte para aproximar quem estava longe e diminuir a distância entre famílias. Minha tia morava em São Paulo e o meio de comunicação era o orelhão. E também foi símbolo de recomeço para a Silvana. Ela precisou sair de casa para fugir da violência doméstica. No início, foi morar em um porão. Sem telefone fixo ou celular, foi um telefone público que a ajudou a mudar de vida. Eu não tinha telefone. O telefone celular era muito caro naquela época. Estava chegando no Brasil, a gente está falando aqui, né, do finalzinho da década de 90, meados de 99, 2000. Instalaram o orelhão, o telefone público, exatamente em frente à minha casa, sabe? E colocaram aquela sineta onde tocava, né? Onde as pessoas recebiam ligação. Então não era mais só o telefone público, ele recebia. Eu peguei o número desse telefone, eu anunciei no jornal impresso, nessa época ainda havia muito acesso a jornal impresso, com o meu telefone. O nome era Silvana Turismo e Eventos, era exatamente isso. E eu colocava o horário, a agência funcionava de 2 da tarde às 6 da noite, de 14 às 18 horas. E todos os dias eu ficava sentadinha, não tinha para vizinho nenhum, estava eu e meu cachorro, e eu falo e me emociona. E aí, diariamente, quando tocava aquele telefone, mas eu corria, meu cachorro ia junto comigo, e toda assim, serelepe, mais calma, aparentando assim como se estivesse realmente em um escritório, né, em uma agência de turismo, e Silvana Turismo e Eventos, boa tarde. E isso aconteceu durante 2 anos e meio na minha vida. E foi graças a esse telefone público que nos permitia acessibilidade que eu fui capaz de sobreviver durante esses 2 anos e meio trabalhando desta forma.
e conseguir me reinventar. Na época em que a Telebrás tinha o controle, era o exclusivo estatal da rede de telecomunicações no Brasil, não só o pedido, mas a espera e o valor que nós tínhamos que pagar para garantir um telefone residencial, isso fazia com que a chegada do telefone fosse visto como uma grande conquista por parte das famílias. Então os orelhões eles funcionavam como a única maneira de garantir a comunicação nessa época mais difícil de acesso ao telefone residencial. É difícil acreditar que um aparelho que fez parte da cena e da rotina das grandes cidades, aos poucos vai deixar de existir nos grandes centros. Pois é, a ficha ainda não caiu. No final de 2025, eram cerca de 38 mil aparelhos como este, mas no final de 2028 vão restar apenas 9 mil orelhões. Na Rádio Nacional, muitas das vozes que saíam dos aparelhos de rádio vinham de orelhões de vilas pequenas, beira de estrada, lugares onde o celular nunca chegou. Os nossos programas eram abertos para a participação do público, ou por carta, ou através dos telefones. Mas telefone ninguém tinha praticamente, quase não tinha celular. Era o orelhão que era o grande instrumento usado pelo povo da Amazônia para mandar as suas mensagens, para o filho avisar para a mãe que estava muito bem. Até hoje, muitos ligam da Venezuela para cá, no eu de cá, você de lá, usando ainda orelhão. Vamos agora mudar de assunto e falar do último domingo, que foi o dia do Super Bowl, lá nos Estados Unidos. É um evento famosíssimo naquela região e é o maior evento do país, inclusive. Final de campeonato do futebol norte-americano, ou americano. Mas quem acabou tirando toda a atenção foi o show do intervalo, que repercutiu, inclusive não só lá, mas no mundo todo e acabou irritando o presidente da República, Donald Trump. O rapper porto-riquenho Bad Bunny levou a comunidade latina, inclusive, ao delírio e criticou a política de repressão a imigrantes nos Estados Unidos, inclusive sem citar a palavra imigrantes. Vamos observar mais detalhes nesta informação. Em uma apresentação cheia de latinidade, o artista porto-riquenho recém-premiado com o álbum do ano no Grammy, Bad Bunny, usou o show no Super Bowl, o principal evento esportivo estadunidense, para pedir em inglês que Deus abençoe a América. Em seguida, nomeou todas as nações do continente numa redefinição da América. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana. Foi a primeira vez que um artista latino se apresentou inteiramente em espanhol no intervalo do Super Bowl. Embora não tenha citado nominalmente o presidente Donald Trump, nem a polícia imigratória ICE, o artista aproveitou o momento para criticar as políticas antimigratórias cada vez mais duras dos Estados Unidos. A apresentação desagradou o mandatário americano. Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que o show foi absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência, destacou. A sociedade norte-americana está passando por um processo de intensa autocratização, que é, de certa forma, um presidente, o poder executivo, tentando controlar a sociedade, o convívio em si, de alguma forma. E, contrapondo a isso, a gente vê também tanto um poder legislativo ineficiente, que não consegue reagir, e como um poder judiciário também que chancela, de certa forma, algumas das imposições que Trump vem ofertando à sociedade de modo geral. Então, quando a política mais institucional, dessa forma, tipo, entre o jogo dos poderes, entre a questão democrática, ela não está conseguindo conter esse avanço autoritário, então o conflito político ele vai para outra arena, que é a arena cultural. Então, é nesse ponto que o show dele se transforma tão peculiar, quando ele consegue, de certa forma, demonstrar
quem é que pode ocupar também esse espaço de reação simbólica. Ao final da apresentação, Bad Bunny disse: "Juntos somos a América", e homenageou a sua terra natal, Porto Rico. No fundo, o telão exibia a frase: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor". Ao final do show, a partida da Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL, foi retomada. O Seattle Seahawks venceu o New England Patriots por 29-13. Vamos agora falar também de outro assunto, que é os games. O estado do Ceará entrou no mapa da indústria de games. O hobby de criatividade, tecnologia e talento local, falando de tecnologia, que acabou de mudar. Agora são os games, e você vai conferir então os jogos games que coloca o estado dentro da tela do jogo. A reportagem é da TV Ceará. Vamos observar. Aqui, o jogo ainda não está pronto, e é exatamente esse o objetivo. No Hub de Games do Ceará, desenvolvedores testam mecânicas, ajustam personagens, corrigem bugs e transformam conceito em experiência jogável. São laboratórios, salas de criação e muita troca entre quem vive de inventar mundos. Assim, a gente gasta muito comprando, né? E aí, por que não a gente agora gera riqueza vendendo? Então esse é o objetivo do Hub. Já se ganha muito dinheiro fazendo jogos. Um desenvolvedor de jogos, se ele tiver um sucesso mínimo, ele fatura aí na faixa de $2.000 por mês, mínimo, né? O faturamento que ele pode ter com uma publisher japonesa, ele pode se conectar com a China, ele pode fazer a sua propriedade intelectual para qualquer canto do planeta sem sair de casa. Entre os projetos que ganham vida aqui está o jogo do Emerson, um game de mistério e suspense ambientado em um museu, onde cada sala esconde uma história. A inspiração vem do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Você incorpora um zelador de um museu, no qual que você tem que lidar com artefato ancestral. Então a gente vai encontrar obras reais do Ceará dentro do jogo, contando um pouco da nossa cultura através de diversão. Então a pessoa, ela querendo ou não, ela vai aprender um pouco, conhecer mais da nossa cultura dentro do jogo e se divertindo também. Primeiro, a ideia sai do papel. Depois vem a fase de desenvolvimento e testes. Na sequência, o aperfeiçoamento técnico. Mais adiante, a preparação para o mercado. E no último nível, a apresentação dos jogos para o público e para investidores. Tudo conectado, sem pular de fase, hein? Super Nintendo, tem também aqui o PlayStation 1, PlayStation 2, o 3, o 4, tem o 5 e tantos outros. Esses são apenas alguns dos consoles mais famosos do mundo. E claro, os programadores criam jogos para eles. Mas não só para eles. Tem um mercado independente bilionário. E é nesse mercado que os programadores cearenses estão de olho, criando novos jogos para novas plataformas e movimentando a economia. O resultado é um ecossistema que se move. Gente que já desenvolve, gente que está começando e jogos sendo construídos diante dos nossos olhos. E sabe o melhor? Os interessados e conhecedores da nobre arte de desenvolver jogos podem fazer parte do Hub e ainda receber uma bolsa. O projeto é completamente gratuito, né? Você só faz apenas os processos de inscrição e seleção para o Hub. Não é um projeto iniciante, é um projeto para quem já está dentro desse ecossistema, né? Já tem, é mais para profissionais e empresas, né? Um Hub ele está voltado para internacionalização e fechamento de negócios. Mas isso não invalida, né, a quem estiver nos ouvindo e quer começar essa jornada, conhecer o Hub, conhecer esses jovens aqui que já estão há mais de um ano se formando com a gente, se preparando para ir para o mercado e começar a entender daqui a 2027, 2028, a pessoa se tornar um desenvolvedor profissional e chegar onde esses garotos já chegaram para fazer negócios. E vamos falar agora de outro assunto, questão da dublagem brasileira, que é referência no mundo inteiro. E nesse mercado de trabalho, inclusive ele está crescendo constantemente, Fortaleza já é possível se qualificar sem precisar sair do estado. A reportagem da TV Ceará, emissora também da Rede Nacional de Comunicação Pública, que mostra como funciona esse setor de emprego e quem está dentro
dando os primeiros passos nesta profissão. Vamos observar. Você pode não conhecer esses dois senhores pelas imagens, mas quando eles abrem a boca, não tem erro. O Chaves me bateu, ele me chutou, me deu uma espingadada na cabeça. Tinha que ser o Chaves de novo. Essas vozes atravessaram gerações. Cecília Lemes é a voz da Chiquinha, Carlos Seidel, do Seu Madruga. Dois nomes que ajudaram a transformar a dublagem brasileira em uma das mais reconhecidas do mundo. A dublagem é um fator marcante na nossa cultura, preservar o nosso idioma, né? E infelizmente a gente tem analfabetos, pessoas com deficiência visual, algum problema. A dublagem está ali para ajudar, para facilitar. O mercado da dublagem é pulsante e vai muito além dos desenhos animados. Tem filmes, séries, novelas, games e publicidade. Essa voz, ela tem que estar carregada de interpretação. E aí, junto a isso, vem uma boa dicção, vem uma boa leitura, enfim, uma dinâmica dentro da cena que ele está dublando, né? E a respiração, enfim. Mas a interpretação em primeiro lugar. O universo da dublagem instiga principalmente os jovens. Por isso que eles procuram um curso profissionalizante. E assim, as vozes podem ganhar vários rostos, como vocês puderam ver agora há pouco, que não era a minha voz enquanto eu falava. Aqui no norte e no nordeste do país, esse é um dos poucos cursos disponíveis para a dublagem. E para se inscrever tem uma verdadeira fila de espera. Isso mostra o tamanho do mercado para o dublador brasileiro. Na prática, o dublador atua em geral como profissional autônomo e pode fazer isso de casa. Os valores variam de acordo com o tipo de trabalho, a experiência e o reconhecimento no mercado. Há pagamento por diária ou por projeto e oportunidades em estúdios, produtoras e plataformas digitais. Trajetórias como a de Cecília Lemes mostram até onde a voz pode levar. A gente agora, com a tal dessa IA, a gente achou que a dublagem já fosse ser detonada, acabada. Não. Estamos aí, firmes e fortes, acho que dublando até cada vez mais, né? E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. Vamos falar agora da questão de ecoturismo. Uma boa opção realmente é participar do ecoturismo, que acaba unindo ali aquela expectativa de se explorar a natureza com responsabilidade ambiental. Essa modalidade vem ganhando espaço aí nos últimos anos. Então, vamos conhecê-la. A Amazônia está entre os destinos mais procurados do turismo sustentável. Em todo o país, cresce o interesse por rios, reservas naturais, montanhas e praias mais isoladas. Mas para visitar esses lugares, preservar o meio ambiente é essencial. É um turismo que tem crescido bastante, né? A gente tem visto não só do público interno, mas também de pessoas de fora do país querendo conhecer o Brasil para fazer esse tipo de atividade. Eu acho que o primeiro ponto é o planejamento da viagem, né? Quando você vai preparar a sua mala ali, eu acho que você tem que pensar o que é que eu vou levar de fato que vai impactar ali o destino que eu estou visitando. Para isso, é importante seguir algumas recomendações. A redução do lixo é fundamental, com o uso de embalagens reutilizáveis. Todo resíduo produzido deve ser levado de volta pelo visitante. Também é importante optar por produtos para cabelo e pele, como protetor solar, com fórmulas livres de substâncias químicas agressivas,
para evitar a contaminação das águas. Na hospedagem, a recomendação é evitar a troca frequente de toalhas e lençóis, além de economizar água e energia. Já na conduta sanitária, é preciso manter distância mínima de 60 metros de rios e cursos d'água para necessidades fisiológicas. O papel higiênico usado deve ser recolhido e levado de volta em sacos apropriados. Os cuidados se estendem também à fauna. O ideal é não alimentar animais e manter distância. E nenhum resíduo plástico deve ser deixado na areia ou na água, já que isso representa risco grave e pode levar animais marinhos à morte. O impacto ele sempre vai existir, né? Eu acho que são ações que vão minimizar esse impacto. Eu acho que essa consciência que as pessoas precisam ter quando vão visitar um destino de natureza, né? Inclusive é sempre bom, ao visitar esses lugares, você contratar um guia especializado, um guia local, porque ele também vai lhe orientar a você não ter tanto impacto dentro do ecossistema ali que você está visitando. Este foi o Jornal Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência. Também lembrando que você nos confere de perto e assiste as matérias através do site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo no @jornal Tele Brasil Notícias no YouTube. Você que prefere outros tipos de informações, temos também a Hora da Notícia, Rádio e TV. Queremos agradecer todo o trabalho de nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.